Se sentir invisível, sentir que você não importa, que você não é vista, que você não é ouvida. Esse é o tema do nosso encontro de hoje do Reconecte-se. Eu sou Juliana Loureiro, eu sou especialista em ajudar mulheres que querem se resgatar para voltarem a ser protagonista da sua vida e viver com significado, com propósito e com bem-estar. Então vamos começar olhando para essa sensação que você tem de que você é invisível, de que você não é importante, de que muitas vezes você fala como você está se sentindo e as pessoas que estão à sua volta não se importam, não te dão apoio, não te validam em relação ao que você está sentindo. A grande questão disso tudo, mulher, é que muitas vezes isso se originou na sua infância e isso tem um nome. Um nome que muitas vezes passa desapercebido por muito tempo, pelo fato de você não ter tido referência do que seria ter se sentido importante, vista, ouvida, validada. Então, o que acontece é que você demora muito tempo para perceber que isso faz parte da sua história e que não é sua culpa, que não é você o problema. E o nome do que te aconteceu se chama negligência emocional. Assim como você tem necessidade física de ter um teto, de ter roupas, de ter comidas, você também tem necessidades emocionais. A necessidade de ser acolhida, de ser validada, de ser motivada, de ter um suporte emocional para aquilo que te atravessa. E quando você muitas vezes recebeu tudo dos cuidados físicos, você acredita que tá tudo resolvido e que você é o problema quando você se sente invisível, não importante, não ouvida. Só que na verdade, esse cuidado físico com você ofuscou, né, distraiu toda a negligência emocional que aconteceu com você, que apesar de ter recebido todas as questões de educação, de alimento, de roupa, você não recebeu o suporte, o afeto, o compromisso, a presença emocional. E aí, apesar de tudo isso, você se sente dessa forma e você ainda se culpa acreditando que você é o problema, porque afinal você teve tudo. Então, esse tipo de situação de negligência emocional é muito comum em famílias, em dinâmicas onde aparentemente estava tudo certo. E é aí que esse sintoma ele começa a crescer e ser nutrido com ainda mais força, e você carrega isso até hoje. Então é importante a gente entender que a negligência emocional não é uma besteira. A negligência emocional não é frescura, não é você ser sensível demais, não é você ser dependente demais, ou você tá exagerando, ou fazendo vitimismo, ou fazendo mimimi, que é o que muitas pessoas que não têm o desenvolvimento emocional bem consolidado vão dizer sobre pessoas que têm emoções verdadeiras e que buscam suporte. Então tome muito cuidado com isso, porque a vida toda, se você sente isso, você mesma foi ensinada a acreditar que tudo isso era mimimi, que tudo isso era frescura, que tudo isso não importava. Então, entenda, isso não é frescura. Quando você teve presença física, mas teve ausência emocional, isso se caracteriza por negligência emocional. E os impactos de tudo isso são muito grandes na sua vida. Só que o pior é que você não conseguia nem perceber da onde vinha isso. E mais do que tudo, você ainda se culpa por tudo isso. Então, entender que negligência emocional é, na verdade, um trauma que está aí dentro, agindo em você de maneira silenciosa. É sobre o que não fizeram com você, muito mais do que o que fizeram com você. Você sempre deu o foco no que fizeram, mas você nunca percebeu o que ficou para trás.
Quando ninguém te ensinou a sentir, quando ninguém te ensinou a como lidar com as tuas emoções, quando ninguém tratou os teus medos, as tuas ansiedades, as tuas dúvidas, as tuas confusões, quando você não teve esse espelho emocional, você foi silenciada. E toda vez que você trouxe esses sentimentos, medos, dúvidas que você tinha, você não teve uma resposta, você não teve uma validação, um suporte, um acolhimento. Então você passou a sentir que você não importa, que você incomoda e pior do que tudo, que você tem que se virar sozinha, de que você é o problema. E isso começa a se transformar em muitos desafios para você, dos quais te desconectam de quem você realmente é. Te colocam na autossuficiência, na dificuldade de pedir ajuda, em ter vergonha de si mesma, ter vergonha das tuas próprias emoções, em ter essa sensação permanente de vazio, de solidão. De mesmo estar junto, estando junto com outras pessoas, você se sentir sozinha, se sentir que você não tem apoio. Então, a verdadeira causa está no que não fizeram. E isso se tornou algo traumático, que hoje, na tua vida adulta, é acionado novamente, 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 toda vez que você compartilha algo emocional com alguém e que não tem reciprocidade, não tem contrapartida, não tem suporte. O que aparece é minimização, é ignorar o que você disse, é mascarar isso com outras coisas, ou é se distrair disso. E aí você vai cada vez mais nutrindo essa sensação de que você é invisível e de que você não importa. E essa dor é uma dor tremenda, é uma angústia, é um sentimento de não pertencimento muito grande que te aprisiona e que não te permite você voltar para ser você mesmo. Então, a oportunidade que você está tendo ao reconhecer tudo isso, se você se identifica com isso, é de entender que não existe vazio sem explicação. Não existe um sentimento de você não ser importante sem ter algo faltado aí para você. E essa é a oportunidade, né? Se você sente que você é uma fraude, que você tem esse buraco aí dentro, mesmo tendo tudo, essa é a oportunidade de você reconhecer que o problema nunca foi você. O problema foi o que você deixou de receber na sua infância emocional e que hoje isso perpetua na sua vida adulta. E isso faz com que você fique presa nesses padrões. E eu tô falando isso, mulher, porque eu vivi isso intensamente. Eu tive uma família aonde tinha todo o suporte físico, os cuidados, muitas vezes até a presença, mas eu não tinha a presença emocional, eu não tinha o vínculo emocional, não tinha o contato emocional. Então, qualquer problema que eu tivesse, eu não tinha quem me ouvisse. Eu ouvia que eu deveria deixar isso de lado, que isso não era importante, que eu era sensível demais, que eu deveria pensar em outra coisa, que eu deveria ir fazer alguma coisa. E o sentimento que foi criando dentro de mim é de que eu não tinha importância. E quando chegou na idade adulta, toda vez que eu tentava expressar a minha dificuldade, os meus medos, e eu recebia alguém minimizando o que eu estava sentindo, me invalidando, eu caía nesse sentimento de ser realmente completamente um problema, de ser invisível, de não importar. E isso me desconectava cada vez mais de mim. Por quê? Porque eu tentava ser aquela que então não tinha problemas emocionais, que era extremamente responsável, que conseguia resolver todas as suas coisas sozinhas e que se cobrava cada vez mais por uma perfeição. Porque afinal, se eu fosse perfeita, se eu não tivesse necessidades emocionais, então essas relações me atenderiam. Porque afinal, tinha um aspecto dessas relações que era saudável.
Porém, o aspecto mais intrínseco, mais importante para minha formação de confiança, para a formação de clareza na vida, de quem eu sou, estavam ausentes. E isso criou muito prejuízo para que eu pudesse me desenvolver de uma maneira positiva, confiando em quem eu era, sabendo quem eu era. Toda a minha programação foi para eu fugir de ser quem eu era, porque sentir era errado. E aí, quais são as consequências de quando você vive essa negligência emocional? Em primeiro lugar, você sente dificuldade de nomear as tuas próprias emoções. Então, se você nunca pôde sentir, porque toda vez que você sentia, você era invalidada, chega uma hora que você para de observar essas emoções, você não coloca nome nisso, você não desenvolve, você não tem vocabulário para dizer o que você está sentindo. Será que isso é tristeza, é ansiedade, é raiva? Você muitas vezes não sabe dizer porque você começou a esconder isso para conseguir se manter nessas relações. Então, essa desconexão é muito natural. E aí, você sente que você não importa. E essa é uma dessas segundas consequências. Que você, ao se sentir que você não importa, você se mantém em lugares dos quais normalmente uma mulher saudável sairia. Porque se alguém está me fazendo me sentir não importante e isso não é verdade, eu vou sair dessa relação, porque eu me sinto importante. Mas se a sua base te atestou que você não é importante, que os teus sentimentos não são importantes, que eles são invisíveis, que eles são mimimi, então hoje você se mantém em relação com pessoas que minimizam os seus sentimentos, pessoas que não ouvem as suas necessidades emocionais, que não estão disponíveis para você se abrir, que não estão abertas para te ouvir. E você fica lutando com isso, tentando ser ouvida ou então fugindo disso. Faz sentido para você tudo isso? E aí, o resultado maior de tudo isso é que você continua presa nesses mecanismos traumáticos de defesa, seja fugindo das tuas emoções e se culpando por tê-las. E isso prejudica a tua autoestima, prejudica como você se coloca no mundo, o que você escolhe fazer e como você se trata. Você, através de ter experienciado essa negligência emocional, não sabe se tratar bem. Você não tem referência de como é se tratar bem, emocionalmente falando. Talvez você saiba fazer a unha, cuidar do cabelo, cuidar da parte externa, mas você não sabe o que fazer com as tuas próprias emoções, porque nunca ninguém te mostrou. E ao invés de alguém ter te mostrado como fazer, como cuidar dessas emoções difíceis, elas te disseram que essas emoções não deveriam estar aí. Então você passa a se tornar a tua pior inimiga. Você se culpa por ter essas emoções. Você acha que essas emoções são responsáveis pelas pessoas não gostarem de você, das pessoas não se importarem com você. E você começa a criar toda uma narrativa de vida que está voltada a comprovar isso. Inclusive, essas relações que você mantém muitas vezes ainda, elas são a prova, elas estão ali te atestando isso de novo, validando a tua distorção traumática que veio desde a infância. Então, nós precisamos olhar para o que fazer com isso, né? E talvez você diga: Ah, Juliana, mas eu já superei isso, eu nem me lembro da minha infância. E eu te entendo, e eu passei muito tempo também sem consegui perceber realmente a minha infância. Eu tenho pouquíssimas memórias da minha infância, hoje muito mais, mas eu entendia que aquilo que estava no passado, e agora aquela conversa assim de, hoje eu posso fazer tudo diferente. Será que você pode mesmo quando você está presa inconscientemente nesse padrão? Então, a negligência emocional, ela não gera lembranças, ela gera lacuna.
É o que você não recebeu e que talvez você não esteja recebendo até hoje, nem de ninguém lá fora e muito menos de você. É a ausência, é espaço vazio, é um lugar perdido. Então, por mais que você não lembre da sua infância, você precisa entender que é muito mais o que não existiu. Ah, Juliana, mas os meus pais fizeram o melhor que eles podiam, com certeza. Sim, eles fizeram. Mas isso não quer dizer que o impacto deles não terem te dado o apoio emocional não existe. Você pode não culpá-los, mas a criança não entende a intenção. A criança, ela entende a presença ou a ausência. E quando você recebeu a ausência, você entendeu que você não era importante. Porque para você era só essa possibilidade. Não tinha a possibilidade de você analisar e falar: não, veja bem, eu acho que os meus pais estão muito ocupados, ou eles estão com, né, alguma questão emocional, ou eles não têm desenvolvido a maturidade emocional. Você não tinha condições de pensar isso. E adivinha? Você está carregando essa marca traumática aí dentro de você até hoje. Por mais que o teu discurso queira dizer que você já sabe que os teus pais fizeram o melhor que eles podiam e que hoje você é responsável por isso. Ah, Juliana, mas isso daí não importa, realmente eu dou conta disso sozinha. E esse é onde está o maior perigo, porque quando você passa a acreditar que as tuas emoções realmente não importam, você está no caminho para desconexão total, para se perder totalmente de você mesma, para você se adaptar na vida, para que você consiga sobreviver. Porque dar conta sozinha não é força, é sobrevivência. E eu entendo que se você está aqui hoje é porque você quer sair desse lugar de piloto automático, de sobrevivência, de aprisionamento. E para isso, você precisa começar a reconhecer que o que você não recebeu foi importante. O que você não recebeu está definindo a narrativa de como você se sente e de como você se vê hoje, ainda que você queira se ver diferente. Você sabe que talvez você seja, tenha várias conquistas, que você, seja bonita, que você tenha um corpo legal, que você tem bons amigos, mas você não se sente assim. E o que predomina é isso, é como você se sente. Não importa o que é fora, importa o que é dentro. E essa negligência emocional que você passou deixou esse registro dentro, que você não importa. E você precisa admitir, esse é o primeiro passo para você conseguir realmente se reestruturar e entender que você importa, que você merece, que você é importante, que você é vista e que você é reconhecida. Admitir que você não recebeu isso, que você não tem esse vocabulário emocional, que você não teve esse suporte, que você não teve esse acolhimento, é fundamental para lidar com essa ferida traumática da maneira certa. Porque lidar com isso da maneira errada é ignorar que você sente isso, é querer confirmar que tudo isso é exagero, né? Que tudo isso é sensibilidade demais, é continuar se cobrando para não incomodar o outro, né? Então, quantas e quantas vezes eu não silenciei as minhas emoções para fingir que estava tudo certo e as coisas continuarem bem. Há um custo emocional muito grande. Esse é o jeito aonde você vai criando um buraco ainda maior, aonde você vai repetindo você mesma a negligência emocional. Pensa comigo, lá na sua infância, você recebeu, né, essa negligência emocional. Te faltou cuidado emocional, te faltou acolhimento emocional, te faltou suporte emocional, te faltou encorajamento. Só que, como isso foi internalizado dentro de você, foi normalizado, foi minimizado, como se não houvesse essa necessidade, hoje, quem faz essa negligência emocional é você mesma. Você replica ela dentro de você. Então, o jeito certo de você começar a sair desse processo é com esse passo muito simples, mas extremamente poderoso. É entender que se você viveu uma situação onde, por exemplo, você
não recebeu uma ligação ou de alguém que falou que iria estar ali naquele compromisso com você e a pessoa sequer te avisou para cancelar aquele compromisso, é admitir. Eu me senti triste de não ter sido avisada do cancelamento desse compromisso. Eu me senti ignorada ao não ter recebido informação sobre isso. E isso importa. O meu sentimento de me sentir ignorada é importante. Essa consolidação, essa afirmação, essa admissão é algo extremamente importante para você sair da negligência emocional que você mesmo faz com você. É admitir que o que você está sentindo é importante. Eu me senti triste de ter sido ignorada, de não ter sido notificada. E os meus sentimentos importam. Então, esse é o caminho para você começar a curar essa negligência emocional. É começar a identificar quando você também se abandona hoje da mesma forma. Em que momentos você está falando para você, não, deixa eu passar por cima disso que eu estou sentindo, né? De eu ter ficado triste que a pessoa me ignorou e eu vou lá falar com ela e marcar de novo uma próxima data. Isso é se negligenciar emocionalmente. Então, você primeiro recebeu uma negligência emocional, você não admite que isso aconteceu, e aí você vai lá ainda se abandonar de novo. Então, o jeito certo é você começar primeiro admitindo, entendendo que isso doeu, que isso importa, que os teus sentimentos importam, e você criar experiências de acolhimento para você. Puxa, eu estou muito triste, me sentindo ignorada. O que eu posso fazer para não me sentir ignorada? Né? O que eu gostaria de sentir agora? Puxa, talvez eu gostaria de sentir palavras de receber palavras de apoio, né? Eu gostaria de receber um abraço. Quais são as coisas que você gostaria de receber do outro? Você, dentro do teu processo de recuperação, de resgate de você mesma, precisa começar a reeducar o teu sistema nervoso para começar a sentir as tuas emoções e depois para começar a criar experiências de acolhimento. E lógico que para tudo isso acontecer, você precisa aprender a nomear as tuas emoções e as tuas necessidades. Porque se eu continuar ignorante do que eu sinto, se eu continuar afirmando que o que eu sinto não importa, continuar ignorando isso e me achando invisível, que eu não sou importante, então eu não tenho como mudar isso, porque o mundo externo não vai mudar isso. Então, admitir, começar a nomear essas emoções, começar a criar experiências de acolhimento emocional para você mesma é o processo para você começar a se resgatar dessa negligência, desse buraco emocional que você acabou ficando aí por tanto tempo. E eu quero te incentivar agora a fazer um exercício prático, como eu sempre faço aqui dentro desse encontro, que é um exercício para você começar a praticar, sair desse lugar de se negligenciar hoje e de perceber também quando o outro está te negligenciando. Então, pega um papel e uma caneta e eu quero que você comece admitindo se tudo que eu falei com você aqui até agora fez sentido para você, se isso ressoa com o teu estado interno, eu quero que você tome esse ato de coragem de admitir: eu vivi negligência emocional. Se permita escrever essa frase sem se sentir culpada, tenha coragem de admitir isso. E isso é muito grande, mulher, porque depois de você ter passado tanto tempo sem admitir a verdadeira experiência que te atravessou pela vida, falar, admitir, escrever que você realmente viveu essa negligência emocional é algo muito grande e que traz um alívio quase que imediato quando você começa a olhar, a escrever sobre isso. Então, agora eu quero que você responda. Considerando que você viveu essa negligência emocional,
Quais foram as emoções que você consegue dizer hoje que ninguém olhou, que ninguém se importou quando você era pequena? Será que foi o medo de ficar sozinha? Será que foi o medo da vida, da morte? Será que foi a tristeza, o abandono? Quais são as coisas que te aconteceram e que você não teve ninguém do lado para te ajudar? E aí, esse é um processo que nós iniciamos aqui hoje, mas que eu vou te deixar aí como uma sugestão de você estar sempre, a partir de agora, observando como você se sente, qual é o nome que você pode dar para essa sensação que você tem agora, para você ir aprimorando o teu vocabulário emocional e você ir validando, puxa, eu estou me sentindo como se eu fosse um problema agora, por ter tido essa tristeza, por ter ficado decepcionada com algo que não me chegou. E tá tudo bem eu ter necessidades emocionais. Então você começa a escrever sobre isso e você passa a resgatar essa criança interior que ficou lá deixada sem nenhum amparo emocional. Então, a minha última pergunta para você é: o que você precisa se permitir sentir agora que você não está sentindo? Eu quero que você feche os teus olhos agora e eu estou aqui junto com você para você observar. Primeiro a tua respiração, deixe as costas bem eretas e perceba onde há desconforto no teu corpo. Perceba se existe julgamento, uma autocrítica, uma cobrança. E diga para si mesma: você importa, os teus sentimentos importam, os teus sentimentos têm valor. Se o outro te negligenciou, não se importou, isso não diz nada sobre o outro. Isso não diz nada sobre você, diz sim sobre o outro. Você importa. Agora você pode dizer: as minhas emoções importam. O que fazem comigo importa. Como me tratam emocionalmente importa. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. As minhas emoções importam. Eu não aceito mais ser ignorada emocionalmente. Eu mereço ter as minhas emoções e as minhas necessidades emocionais olhadas e satisfeitas. E eu passo a acreditar na minha percepção interna. Agora eu quero que você abra os seus olhos e a gente vai fazer uma técnica de reprogramação, continuando com isso. Eu acredito, vai batendo com os dois dedos aqui nos pontos que eu vou te trazendo, pode ser de olhos fechados ou de olhos abertos. Eu acredito na minha percepção interna. A minha percepção interna começa a me guiar. A forma que eu me sinto é importante para mim, no topo da cabeça. A forma que as minhas emoções se expressam são a minha verdade. E se eu me sinto não ouvida, não vista, agora eu me ouço embaixo dos olhos. Agora eu posso me ouvir.
Agora eu posso me escutar. Agora eu posso estar presente para mim. Eu sinto muito no canto do olho. Eu sinto muito pelas pessoas que não me escutaram, que não me apoiaram, que não me acolheram, que não me ouviram, que não se importaram com os meus sentimentos. Eu sinto muito por eu ter vivido e acreditado que eu era o problema embaixo dos olhos, embaixo do nariz. Eu sinto muito por eu ter acreditado que eu não era importante. Agora eu entendo que eu sou importante, que eu mereço ter esse cuidado, esse olhar, e que essa voz que se internalizou pode ir. Eu deixo essa voz ir. Eu deixo essa voz que minimiza ir embora. E eu trago atenção, foco, importância para aquilo que eu sinto, para as minhas emoções. Porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque as minhas emoções importam muito. Porque as minhas emoções têm valor. Porque o que eu sinto é importante. Eu importo, as minhas emoções importam. Mesmo que o outro não se importe, mesmo que o outro não ligue, mesmo que o outro não reconheça, agora eu posso reconhecer. Agora eu posso reconhecer a minha necessidade. E eu posso colocar limites a pessoas que me tratam assim. Porque agora eu vejo que não faz sentido ter pessoas que fazem essa negligência emocional comigo de maneira frequente e consistente. Eu escolho quebrar esse ciclo. Eu vejo que não existe sentido e propósito mais em continuar dando espaço para pessoas que me negligenciam emocionalmente, pessoas que não se importam com as minhas emoções, pessoas que não estão disponíveis para aquilo que eu sinto, para me ouvir, para estar num estado de presença comigo. Eu agora passo a ser essa pessoa presente comigo. Eu passo a me ouvir. Eu passo a dar importância para o que eu sinto. E eu dou importância para o que eu sinto, colocando limites a essas pessoas que me negligenciaram, que não se importaram de maneira consistente comigo. E esse ato de colocar limite é uma demonstração de que eu importo, de que as minhas emoções importam, de que eu tenho valor, de que eu tenho vida, de que eu me amo, de que eu me aceito, eu me permito ser quem eu sou. Eu me permito ser quem eu sou. Eu aceito quem eu sou. Eu vejo beleza nas minhas emoções, em admitir as minhas emoções, mesmo que elas não sejam positivas. Eu me permito me abrir, ter mente aberta para ver e libertar todas essas emoções difíceis que ficaram suprimidas e reprimidas dentro de mim por todo esse tempo. Devagar eu volto a confiar na minha bússola interna, que são as minhas sensações, as minhas emoções, admitindo a falta que eu recebi e reescrevendo, reparentando a forma que eu me trato, sem esperar que o outro me trate melhor primeiro, que o outro se importe. Hoje eu me importo com as minhas emoções. Hoje eu cuido das minhas emoções. Hoje eu valido as minhas emoções. Hoje eu valido a minha percepção interna.
Hoje eu valido a minha percepção interna. Fecho os olhos, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu sou grata. Eu me amo por ser quem eu sou, por eu ter as experiências internas que eu tenho. Eu me aceito com todas as minhas emoções, as positivas e as negativas. Eu me perdoo por ter achado que eu era um problema, que eu não deveria sentir essas emoções. E eu sou grata por estar tendo a oportunidade de ressignificar tudo isso dentro de mim. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo e eu sou grata. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo e eu sou grata. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E aí vá respirando novamente, finalizando a tua visualização, vá voltando para você depois dessa pausa para você reprogramar, validar uma emoção, as tuas emoções, quem você é aí dentro. Então, mulher, a negligência emocional, ela foi silenciosa na tua vida. Ela moldou tudo aí dentro de você. Ela te ensinou a você sobreviver sem você ser sentida, sem você permitir ser quem você é. Mas você não precisa mais continuar repetindo esse ciclo com você mesma agora. Então, se você hoje sentiu que você está pronta para começar a curar essa ferida, para você trabalhar de forma profunda e acompanhada nesse processo, que muitas vezes tem muitos pontos cegos e é difícil de você conseguir fazer essa grande reversão sozinha, eu quero te convidar a você escrever a palavra aqui nos comentários. Resgate-se. Você me mandando essa palavra, eu vou estar te dando acesso a uma sessão de conexão comigo para a gente mapear juntas qual é o teu cenário, aonde é que você tá e a gente fazer um planejamento para você conseguir sair desse lugar de maneira acompanhada, para que você possa se recuperar e voltar a ser você mesma, poder viver com propósito, com realização e com bem-estar na tua vida porque você merece ser vista, você merece ser sentida, você merece ser importante na sua própria vida, porque você é a pessoa mais importante da tua vida. Então eu te espero por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar para você deixar um like aqui e você compartilhar com outras mulheres que talvez também experimentem essas sensações que muitas vezes passam desapercebidas como algo de errado que possa ter acontecido na nossa história. Mas agora que você já sabe, você pode compartilhar, você pode praticar e a gente está juntas novamente aqui na semana que vem. Tchau!